lá, vamos direto ao ponto para a nossa análise de hoje. A gente vai explorar um tema super comum, mas que, incrivelmente, ainda gera muita confusão e que afeta milhões de idosos pelo mundo afora. Nós vamos desmistificar de uma vez por todas a sarcopenia. A ideia aqui é entender de verdade o que de fato acontece com a nossa musculatura e, o mais importante de tudo, como a gente pode intervir nisso usando a ciência a nosso favor. Bom, vamos mergulhar de cabeça nessa questão. Será que perder músculo de forma grave é um destino inevitável do envelhecimento? Muita gente escuta isso e já pensa na hora, com certeza. Rola aquele mito gigante na nossa cultura de que ficar fraco e perder muita massa muscular é só um sintoma normal, tipo, faz parte de ficar mais velho. Mas olha, os dados mais recentes que a gente vai ver mostram que essa história de que o declínio total é o nosso único caminho, bom, isso está completamente ultrapassado. E é aí que a gente chega na definição exata do que é isso. Sarcopenia não é simplesmente ficar velho, não. A gente está lidando com uma doença muscular mesmo. Ela foi oficialmente reconhecida lá em 2016, com direito a código médico próprio e tudo, o CID-10 M62.84. A ciência bate o martelo e diz que é um distúrbio progressivo e generalizado. E não é só perder massa, é a perda acelerada da força e da função dos nossos músculos. Ou seja, é uma condição clínica, tem diagnóstico e precisa de atenção para ontem. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. É só pensar na trajetória da nossa força ao longo da vida. Ela bate lá no topo, no pico, no início da fase adulta, e num cenário ideal, a gente mantém isso pela meia-idade. Só que, conforme o tempo passa, a curva começa a cair. É natural. Mas o perigo de verdade, o momento crítico mesmo, é quando essa queda não é controlada e cruza aquela linha tracejada laranja ali embaixo. Aquele é o limiar da incapacidade. É bem aí que uma simples perda de músculo vira uma perda total de independência. Mas por que essa ladeira abaixo acontece tão rápido às vezes? A medicina divide isso em dois grandes grupos para facilitar. De um lado, a gente tem a sarcopenia primária. Essa sim está ligada à idade pura e simples, sem nenhuma outra causa óbvia. Mas do outro lado, a sarcopenia secundária. E aqui a história muda de figura. Ela é causada e acelerada por fatores de fora, doenças inflamatórias, ficar muito tempo parado, tipo passar dias de cama num hospital, sabe? Ou até desnutrição. O que a gente precisa tirar disso é que o estilo de vida, a dieta e as doenças podem jogar o corpo nessa zona de perigo numa velocidade muito maior. Seção 6. Sinais, sintomas e consequências severas. Vamos entender o que rola na prática, no dia a dia, quando essa falência muscular passa batida. O que é muito interessante aqui sobre o SARCIF, que é aquele questionário de triagem super famoso, é como ele traduz uma doença mega complexa em coisas básicas do dia a dia. É só olhar para as perguntas que os médicos fazem. Eles não querem saber se dá para levantar muito peso na academia, não. A pergunta é: tem dificuldade para carregar uma sacolinha de supermercado de uns 5 quilos? É difícil atravessar a sala? Tá complicado levantar da cama sem ajuda? Ou subir um lance de escadas? Teve muitas quedas no último ano? São esses os sinais de alerta vermelhos, reais e bem palpáveis. E se a gente ignora esses alarmes? Bom, se a doença avança sem freio, os resultados são bem drásticos. O risco de cair e quebrar um osso vai lá nas alturas. E isso puxa um efeito dominó, uma perda terrível da autonomia. As pessoas perdem a capacidade de se cuidar sozinhas. Aí já viu, né? Aumenta demais a necessidade de internação em casas de repouso ou cuidados constantes de enfermagem. Isso gera custos altíssimos para a saúde pública e, o mais sombrio de tudo, uma taxa de mortalidade muito maior. A qualidade de vida vai, literalmente, para o espaço. E só para dar uma dimensão real da coisa, para a gente entender o tamanho desse desafio, é só olhar os números. A sarcopenia chega a afetar metade, 50%, das pessoas com mais 80 anos em algumas populações. É muita gente. E trazendo aqui para a nossa realidade, num estudo feito com idosos na cidade de São Paulo, a prevalência bateu a casa dos 15,4%. É um problema colossal e crônico que está aí, convivendo com a gente, e que pede muita atitude proativa. Seção 10. O trabalho de detetive clínico diagnosticando a sarcopenia. A gente já sai dos sintomas da vida real e entra no consultório para ver como os profissionais flagram esse problema oficialmente. Para ter certeza de que nada passe despercebido, o pessoal do Grupo Europeu sobre Sarcopenia montou um caminho super inteligente. Eles chamam de algoritmo FACS. É basicamente um passo a passo. Primeiro, encontrar, que é usar aquele questionário SARC-F que a gente acabou de ver, ou a suspeita clínica. Depois, avaliar,
que é medir a força muscular ali na hora. Terceiro, confirmar a quantidade e a qualidade desse músculo por dentro, usando imagens. E por último, medir a gravidade, testando o desempenho físico geral. É uma lógica perfeita para guiar a intervenção médica. E dá para ver bem como isso se constrói na prática. Esse fluxograma guia cada decisão. Se o paciente respondeu o questionário e acendeu a luz amarela, a equipe mede a força. E aqui tem um pulo do gato. Se a força já está baixa, a sarcopenia já é considerada provável. Sabe o que isso significa? Que na prática já é o suficiente para investigar a fundo e começar o tratamento. Depois, os exames de imagem e testes físicos entram para fechar o diagnóstico completo, sem achismos. Mas afinal, como se mede isso tudo na vida real? Quais são os exames padrão ouro? Para ver a força, a medicina usa um aparelho chamado dinamômetro de Jamar. Ele mede exatamente a força do aperto de mão. Ou então se usa o teste de levantar e sentar de uma cadeira. Para confirmar o que está rolando dentro do corpo, entra o exame de densitometria óssea ou DX, a bioimpedância e até tomografia e ressonância magnética. E para saber o grau de gravidade, os médicos medem a velocidade de marcha numa distância de 4 metros, usam o SPBB ou o teste TUG. Toda debilidade é quantificada de forma matemática. Seção 14. A arma definitiva. Exercício e nutrição. É aqui que a história fica animadora. Porque a gente não está de mãos atadas contra essa perda de músculo. Basta olhar para esse número gigante, 50%. A ciência comprova de forma inegável que quem faz treino de força de forma regular e estruturada pode reduzir a perda de massa muscular pela metade, 50% a menos de perda. É como apertar um botão de parar num declínio físico que parecia não ter fim. Então, o grande segredo é entender o poder do treinamento resistido, a famosa musculação, o treino de força. Ao contrário de uma caminhada, o treino de resistência usa cargas ou o peso do próprio corpo para ir lá na fibra do músculo e estimular diretamente. Isso muda todo o sistema neuromotor. E o mais impressionante, o treino de força consegue reverter a perda de músculos até em pessoas com mais de 80 anos. Não tem idade limite. Isso devolve a autonomia, a segurança para o dia a dia, é de longe a intervenção clínica mais potente que a gente tem. Só que tem um detalhe super importante. O exercício não faz milagre isolado. A gente precisa de uma sinergia no corpo. Para construir esse músculo de verdade, a musculação precisa dar as mãos para uma boa ingestão de proteínas. A ciência fala em algo acima de 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal todo santo dia. É simples. O treino dá o estímulo mecânico e a proteína é o tijolinho que vai maximizar a síntese e construir de fato o músculo. É esse combo que combate a doença. Tem uma frase excelente dos pesquisadores que resume tudo isso perfeitamente. A combinação entre o treinamento resistido e a suplementação proteica potencializa as respostas musculares em idosos, recuperando a autonomia. E isso é libertador demais. Mostra que com a ação estruturada, a fraqueza física não é um destino que a gente precisa aceitar de braços cruzados. É uma condição que pode sim ser revertida. E aí fica aquela grande provocação final para a gente pensar. Quais são os passos que a gente pode dar hoje para criar essa resiliência física e garantir a autonomia no amanhã? Como a gente viu ao longo de todos esses dados clínicos, a receita já existe. Diagnóstico na hora certa com profissionais de saúde, levantar uns pesos de forma orientada e comer a proteína certa. Esse é o escudo contra a sarcopenia. Esperamos que esse mergulho no assunto tenha clareado as ideias de todos. Vamos continuar buscando conhecimento e até a próxima análise.